Nesse primeiro episódio do Fala de Mestres, o assunto é a divulgação de revistas científicas em blogs e redes sociais. Será que divulgar o conteúdo de revistas científicas em canais como blogs, Facebook e Twitter são um caminho para ampliar a visibilidade nacional e internacional dessas revistas? De que forma que isso afeta principalmente as revistas de ciências humanas? E mais, como mensurar o impacto dessa forma de divulgação? Para responder essas questões, a gente vai conversar com a Kátia Kishi. Kátia Kishi é jornalista, especialista em jornalismo científico e mestra em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Ela obteve o título de mestra em 2017 com o projeto Caminhos para a Visibilidade Internacional, um estudo de caso sobre as estratégias de divulgação de 3 periódicos brasileiros de ciências humanas. A revista científica é um dos canais mais utilizados por pesquisadores para divulgarem o resultado de suas pesquisas e obterem informações recentes sobre a sua área de estudo. O objetivo das revistas científicas é o de publicar informações científicas de qualidade entre um público especializado. Mas, no contexto atual, também são crescentes as demandas para que essas revistas divulguem esse conteúdo à sociedade, ou seja, cumprindo o papel social da comunicação e também de ampliar a visibilidade dessa revista ao público internacional. Kátia, diante dessas informações e para a gente entender um pouco mais sobre o contexto da sua pesquisa, como a gente pode entender de que maneira que essas revistas são pressionadas a ampliar a visibilidade? As pressões, na verdade, estão em todos os sentidos. O pesquisador, ele é pressionado a cada vez mais publicar, então muitas vezes tem que publicar em quantidades e não em qualidade, e a revista também é pressionada, tem que ter os melhores artigos para ter um maior impacto. E aqui no Brasil, a gente vai ver que a entidade mais forte é a base Cielo. Só que não é qualquer revista que pode se inserir, senão todas as revistas seriam Cielo. A base Cielo, desde que ela surgiu, ela começou a ter critérios de quais seriam as revistas que seriam inseridas nela, né? E com o passar dos anos, o modo de se produzir ciência mudou e a base Cielo teve que se adaptar também. Então são essas pressões mais fortes que a gente vê que as revistas estão sofrendo. E aí, diante desse contexto, qual que foi a proposta da sua pesquisa? Eu e minha orientadora, que é a professora Germana Barada, aqui do LabJOR da Unicamp, achamos interessante ver como que as revistas de humanidades estão se comportando perante a internacionalização e como que existe alguma relação da divulgação científica com a internacionalização. Se uma, de certa forma, pode ajudar a outra. Como é que a gente pode entender o que é essa internacionalização? Essa pergunta é muito interessante. Durante a minha pesquisa eu percebi que não existe um conceito certo sobre o que é internacionalização. Até mesmo nas entrevistas que eu fiz com os editores científicos, cada um respondeu a sua percepção do que é a internacionalização. E nos critérios Cielo, que visam também internacionalizar as revistas, a gente percebe que há critérios que tentam atender essas demandas. Por exemplo, internacionalizar é você escrever em inglês, porque querendo ou não, é uma língua franca, não só na ciência, como no mundo. Internacionalização também da equipe editorial, porque a revista ela tem que mostrar para o público que não é apenas um departamento que está avaliando esses artigos, há uma equipe internacional que também está avaliando esses artigos. E também internacionalização no sentido de que os autores não podem ser só brasileiros. E consequentemente, se eu tenho artigos escritos em outra língua, eu tenho editores que estão divulgando também, seja em congressos, nas suas universidades, fazem parte da equipe editorial dessa revista. E também autores estrangeiros, eu vou conseguir atingir mais leitores fora do país. E isso é interessante para mostrar a pesquisa que é desenvolvida no Brasil, pesquisas que são feitas em parcerias, todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Eu vi que na sua pesquisa você acabou estudando 3 revistas em particular. Conta para mim como é que você deu a escolha dessas revistas. A primeira coisa, quando eu conversei com a minha orientadora, o movimento de divulgação científica não é forte nas revistas no geral, revistas científicas, e a gente percebe que na área de humanidades é mais irrisório ainda, não é muito perceptível. Então a gente não ia avaliar, não ia ser interessante avaliar em números, porque a gente não ia ter um número palpável para conseguir fazer uma análise profunda, e a gente preferiu fazer estudos de caso do que as 3 principais revistas da área de humanidades estavam inseridas. Como que a gente fez a seleção? Para isso a gente utilizou a base Scopus, o ranking, porque é uma base que divulga os rankings de forma aberta, e a gente estava trabalhando com revistas, que é outro critério também. Tinham que ser revistas de acesso aberto e teriam que ser revistas consideradas A1 na CAPES, em suas principais áreas de atuação. Nessa seleção, a gente escolheu 3 revistas.
que é História, Ciência e Saúde da Manguinhos, a Mana, do Museu Nacional, e a Revista Brasileira de Política Internacional, que hoje está mais ligado ao Departamento de Política Internacional da UNB. Então, tendo essas 3 revistas, o que você tentou observar nelas quanto à presença em redes sociais ou blogs? Todas tinham? O que você encontrou? Primeira coisa bem legal é que a gente pôde observar que a Manguinhos é o melhor dos casos, o melhor dos cases que a gente pode avaliar, até mesmo de revistas que não são de humanidades. A equipe Manguinhos tem uma equipe full-time para trabalhar na revista, seja nos processos mesmo de editoração, porque a gente sabe que a maioria das revistas, os professores têm que se dividir entre gestão, educação, pesquisa, orientação e editoração. São muitos papéis. E na Manguinhos tem uma equipe focada somente na editoração da revista, que eles têm esse apoio da Fiocruz. E eles também têm 2 jornalistas freelancers que fazem papel de divulgação científica. E esse material está disponível em 2 blogs diferentes, um em português e um em espanhol e inglês. Só que o mais interessante é que esses 2 blogs não são espelhados, ou seja, tem todo um trabalho de tentar distinguir desses artigos dessa seção o que é mais interessante para o meu público nacional, meu público brasileiro. Então, eu vou fazer uma entrevista para esse público que vai ter interesse em ler esse artigo científico. E a mesma coisa, não, esse artigo, ele tem uma abrangência latino-americana. Então, seria mais interessante que a entrevista, a reportagem fosse escrita em espanhol. Ou então já é algo que vai além, que pode atingir outros campos internacionais. Então, até mesmo a peça de divulgação científica vai estar em inglês. E com relação à presença de páginas do Facebook, por exemplo, eles têm 2 blogs, tem 2 páginas no Face também? Sim, tem 2 páginas no Face, porque é a ideia de você conseguir conversar com esses pesquisadores, né? Na mesma língua, literalmente na mesma língua. Mas aí, exceto essa revista, a Manguinhos, né? Isso. O que você pode contar pra gente dos outros 2 casos? Assim, o que você observou? A Revista Brasileira de Política Internacional também é bem interessante porque é aquela estrutura que a gente conhece normalmente de uma revista, está dentro da UNB, então é muito aquela coisa do professor que tem N mil papéis também que tem que tocar tanto a editoração e quanto a divulgação. É muito interessante porque o editor, o Lessa, ele parece ser um apaixonado por divulgação científica. Então, acho que esse é um dos diferenciais, né? O editor científico, ele já vê a necessidade que isso aqui vai conseguir atingir mais autores, mais leitores. Então, ele faz um trabalho muito legal de parcerias na própria UNB. Então, ele convida os seus orientandos ou então alunos de mestrado e doutorado do programa para fazer como se fosse um grupo de estudos. São esses os artigos mais recentes, mais interessantes. Você gostaria de conversar com esse autor? E para o aluno de mestrado e doutorado, ele vai falar, nossa, eu vou conversar com uma referência na minha área de pesquisa, eu vou entrevistar ele. Então, de certa forma, ele está como se fosse uma aula básica de divulgação científica, ele permite esse contato do aluno com o autor do artigo, faz a entrevista e divulga isso nos veículos da UNB. Só que a gente percebe que é uma coisa muito voluntária, não tem uma frequência que nem a Manguinhos, que tem jornalistas dedicadas a isso, é aquela coisa do aluno querer do tempo. É diferente porque tem menos recursos financeiros mesmo para conseguir fazer essas atividades com uma frequência. Outra coisa que é bem legal e de certa forma é uma forma de difusão, vamos assim falar, né, entre pares, que eles fazem nessa revista é que os editores, eles vão nos principais congressos internacionais para divulgar também, para conversar sobre a revista, que é algo que muitas revistas não fazem. Então, e aí do 3º periódico, a Mana, ela também investe em divulgação científica, em blogs e redes sociais ou não? Aí ela é o outro oposto, que até mesmo ela menciona que a revista está tentando resistir o máximo possível a essas pressões do Cielo. E a gente percebe que também é uma revista que está sofrendo muito com a crise, cada vez mais recebe menos recursos. Todas as revistas a gente percebe isso, algumas estão sofrendo mais que as outras. A gente percebe que é um trabalho muito dos professores, né, do Museu Nacional. Então não tem essa relação de convidar os alunos para participarem, para tentarem fazer essas ações. Também porque eu acho que lá no fundo é uma revista que já é renomada, é uma das mais antigas do Brasil. Então já tem aquela coisa, já sou reconhecida, eu não preciso fazer a mais. E também por não ter estrutura, não ter uma equipe, aquele acúmulo de funções, os professores têm que tentar conduzir da forma que dá
para a revista sair. E aí eu vou adicionar mais um trabalho para esse professor que já está sobrecarregado de que ele também tem que fazer divulgação científica. Então não é também atraente. Muitas vezes os editores não percebem quais são as vantagens para uma revista que já é reconhecida no seu meio investir em divulgação científica. Mas aí quando a gente fala de dados, como é que a gente consegue mensurar isso? O que a gente tem disponível? Quando a gente fala de divulgação científica, a gente consegue mensurar isso com a altimetria, né? Que é a ciência maior por trás disso. Existem muitos sistemas que tentam rastrear isso. Na minha pesquisa eu utilizei o Altmetric porque é o que o Cielo utiliza. E ele consegue mensurar número de compartilhamentos em redes sociais, Twitter, Facebook, e tem pesos diferentes também. Por exemplo, o artigo científico foi mencionado numa matéria do Estadão, da Folha, que é um jornal renomado. Vai ter uma pontuação maior do que se apenas tivesse sido divulgado no Facebook. E a gente percebe que a pontuação nas redes sociais também é diferente. E isso, de certa forma, acaba sendo um problema, né? Às vezes a rede social vai atingir muito mais pessoas vão conversar sobre esse artigo do que propriamente o jornal. Mas aí o que acontece? Qual é o problema do Altmetric em si? Ele é um sistema que não surgiu no Brasil e tem uma realidade muito diferente de como a gente utiliza as nossas redes sociais. Por exemplo, aqui a gente tem um número de usuários muito maior no Facebook. A gente percebe que nos países desenvolvidos o Twitter é muito mais forte. E aí o Altmetric ele pontua mais se a revista faz divulgação no Twitter do que no Facebook. Só que isso não serve pra gente, a nossa realidade é diferente. Outra coisa que você mencionou é que o Altmetric, para ele conseguir entender onde que foi mencionada essa pesquisa, ele usa o DOI, né? Mas tem uma certa maneira de usar esse DOI, né? Para que ele entenda. Como é que é isso? Acho que seria legal, antes de mais nada, explicar o que é o DOI, que algumas pessoas podem não saber. O DOI ele seria como um código único de identificação de vamos colocar aqui um artigo científico, alguma coisa científica que está disponível na internet. No entanto, ele também pode ser usado como um URL. Se você divulga apenas o código, ele não serve para nada, porque você não consegue rastrear isso no Altmetric. Você precisa usar o link, né? A URL em si. E aí isso é um problema, porque a gente que trabalha com internet, a gente acha super feio. Vou deixar o link exposto no texto, né? Kátia, ainda falando da questão da internacionalização, aí você comentou sobre a importância delas divulgarem também em outro idioma, não apenas o artigo científico, mas fazer a divulgação em outro idioma. Então, você acha que é isso que deve ser feito, então? Não apenas divulgar, mas divulgar em outro idioma? A gente tem que ver também as limitações da revista. Seria o melhor dos mundos, na verdade, né? Mas a gente sabe que existem muitas limitações. Mas observando, por exemplo, o caso da Manguinhos, Percepções é mesmo da editora, que é a Roberta Cerqueira, né? Ela disse que não consegue mensurar isso em números ainda, mas é muito perceptível para a equipe que isso está dando bons resultados. Porque é aquela questão, se você está disponível, até mesmo numa linguagem simples, uma reportagem, é muito mais fácil para o pesquisador, realmente isso tem a ver com a pesquisa, eu vou fazer o download do artigo e eu vou ler, e você aumenta o seu número de leitores. Mas aí mesmo que o foco não seja a internacionalização, ainda é válido que essas revistas invistam em divulgação científica? Eu acho que a ciência como um todo, em todos os níveis, tem que investir em divulgação científica, mas pensando os motivos, por que uma revista deveria investir. A gente percebe que até mesmo hoje está crescendo cada vez mais o movimento dos preprints, da fast track, ou seja, uma produção científica mais rápida. As revistas científicas em si não estão perdendo o seu papel de trazer o que é inédito. E a revista ela precisa de ter outros papéis sociais, senão ela deixa de existir, ela não tem mais motivos. E eu acredito que um dos papéis sociais seja esse filtro de qualidade e também conversar com a comunidade, a sociedade, não só a comunidade científica, mas a sociedade em si. A gente vê então que parece que de uma certa maneira as demandas da Cielo são, assim, não levam em consideração as fragilidades das revistas de ciências humanas. Mas aí, o que você acha que pode ser feito a respeito? A gente tem que perceber que as revistas como um todo, a ciência como um todo está sofrendo cortes terríveis. As revistas há muitos anos estão sofrendo mais cortes ainda. E não é fácil você internacionalizar um artigo científico, no sentido. Por exemplo, vamos supor que a revista realmente tenha uma política de traduzir artigos. Um artigo de humanidade tem uma média de no mínimo 10 páginas, 15, 20, às vezes 30. A tradução é por página. Agora, um artigo de exatas, às vezes tem 2 páginas.
Então, os custos para uma revista de humanidades é muito alto. Eu acredito que essas revistas precisem de mais verba para se internacionalizarem, para conseguirem traduzir esses artigos. E também eu acredito que nesse movimento de divulgação científica, o Cielo tem que se comunicar melhor com as suas revistas, explicar quais são as vantagens de fazer essa divulgação científica, mostrar em números. Olha só, quando uma revista ela é divulgada, aumenta o número de acessos e o número de downloads. Isso no futuro pode aumentar o número de citações, né? Kátia, quero agradecer a sua presença aqui por compartilhar os resultados da sua pesquisa com a gente. Agradeço a você também que acompanhou essa entrevista. E caso você queira ler mais sobre a pesquisa da Kátia, eu vou deixar um link para a dissertação dela aí na descrição do vídeo. Obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Paula, né? E deixar o seu like e seus comentários. Obrigada. Para você que acompanhou essa entrevista até o final, agora vem o seguinte. Eu vou pedir para a Kátia indicar para a gente 2 materiais de leitura que ela acha que auxiliaram ela durante a pesquisa. Kátia, o que você trouxe para a gente? Eu acho que o primeiro o nome é The Heart of Matter. Eu vou deixar o link depois para você deixar na descrição. Beleza. Que é um estudo americano que ele mostra como as humanidades no geral elas são desvalorizadas, que a gente tem essa sensação que é só no Brasil, que é no Brasil que eles não dão valor para humanidades. E a gente, até mesmo na minha dissertação eu mostrei que não, é uma desvalorização que a gente sentiu no Japão em 2015, que falou que ia cortar as verbas das universidades de humanidades. E isso também na Austrália teve um movimento assim similar e nos Estados Unidos também. E eles tentam justificar como a divulgação científica é essencial para justificar custos do governo para investir em humanidades. Tá. E além desse, qual outro? Eu acho que como a gente está discutindo muito questões de Cielo, tem um livro que conta os 15 primeiros anos do Cielo, agora tá um pouco atualizado já, mas esse livro é tipo os 15 anos da história do Cielo, que eu acho que é essencial. Eu não lembro o nome de cor, mas eu vou deixar o link também, porque tem a versão digital. Legal. Kátia, legal. Bom, ficam aí as recomendações então, link na descrição do vídeo. Gente, até a próxima. Tchau!